Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Hoje é dia de live de escola de discípulos. Hoje é dia de aprender a palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Então, desde já, eu peço que você já pegue sua Bíblia, já deixe o livro de Eclesiastes aberto. Amém? Arruma um papel sulfite branco, uma caneta, ou se não, pega um caderno, se prepara aí para fazer as suas anotações, né? Aquilo que você achar interessante, você anota para não esquecer, tá certo? Boa noite, Sérgio, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todo o povo aí da cidade de São Vicente. São Vicente, boa noite, na paz de Jesus. Boa noite ao povo amigo de toda a cidade de Santos. Boa noite ao povo amigo de Praia Grande. Boa noite ao povo amigo do Guarujá. Boa noite, Guarujá. Povo amigo de Cubatão. Boa noite, Cubatão. Boa noite ao povo amigo de Bertioga. Toda essa região da Baixada Santista. Eu acho que eu já falei de toda a cidade, né? Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Bertioga. Amém? Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite, Meire. A paz de Cristo para todos vocês, para a família abençoada. Que Deus abençoe todos vocês e guarde a família de vocês. Tá certo? Prepara aí porque nós vamos já começar aqui em Eclesiastes, capítulo 4. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Capítulo 4 vai do versículo 1 até o versículo 16. Até o versículo 16. E tem como tema o seguinte: os retratos da vida debaixo do sol. Amém? Esse é o tema de Eclesiastes 4, do versículo 1 ao 16. Todo esse capítulo, amém, tá, tem esse tema, os retratos da vida debaixo do sol. Depois eu vou dar os temas dos tópicos, tá, que são os nossos pontos. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Tá animada, pastora Renata? Glória a Deus. Aleluia. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, Adélcio, a paz de Jesus Cristo. Uma boa noite na paz de Cristo para o Adélcio. Já tinha dado boa noite para sua esposa, para Ana, agora veio o Adélcio, né? Vamos lá. Os retratos da vida debaixo do sol. A Renata colocou Êxodo, não é Êxodo, é Eclesiastes. Amém? É Eclesiastes. Não é EX, é EC, Eclesiastes. Eu Tu acho colocou que na hora que eu cliquei... X. Não, peraí, não. Na hora que eu cliquei, ele clicou no X. Isso, muda para nós aí. Deixa eu arrumar, peraí. Põe aí, EC, Eclesiastes. Não, eu tinha clicado no EC. Só que aí... O capítulo está certo, os versículos estão certos, o tema está certo. EC, ó, entendeu? Ó, na hora que eu cliquei... Não, 4, né? 4 do 1 ao 16. 4 do 1 ao 16. Está certinho. Os retratos da vida debaixo do sol. Amém? Os retratos é o retrato. Os retratos da vida debaixo do sol. Vamos lá. Vamos para a introdução. Essa aqui é a introdução, né, do tópico, a introdução da lição, tá? Nós vamos introduzir a lição aqui. Vamos lá. Salomão já tinha olhado para a vida debaixo do sol, tá? Boa noite, Vicentinho, a paz do Senhor Jesus, paz de Cristo. Vamos lá. Salomão já tinha olhado para a vida debaixo do sol.
numa perspectiva filosófica e concluído que tudo era monótono. Tá? Lá no capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Ponto. Agora, olha de novo, de uma maneira mais pragmática, e conclui que a vida não é justa. Tá? É o capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 1 ao 6. Ele contempla 4 cenários no quais a vida se desenrola debaixo do sol. Ou seja, a vida como ela é, longe de Deus e sem Ele. Tá? Capítulo 4, versículo 1, 3 e 7. Alume suas conclusões e recomendações. Vejamos. Primeiro tópico vai do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 4. O tema é esse: o cenário dos tribunais. Vamos ler. Eclesiastes 4, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Diz assim: então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Amém? Ninguém ousava mexer contra os perseguidores daqueles que eram injustiçados. Por quê? Porque eles tinham poder na sua mão. Versículo 2. Por isso cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Versículo 3. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Amém? Então, melhor não é ter nem nascido ainda, amém, do que ter nascido e ter visto todas essas injustiças que está diante dos nossos olhos. Tá certo? É o que o nosso irmão Salomão aqui retrata. Vamos lá. O tópico é o cenário dos tribunais. Os versículos 1 ao 3 do capítulo 4. Salomão agora não filosofa, ele vê. Amém? Ele agora não escreve nenhuma filosofia. Agora ele enxerga com seus olhos. É testemunho ocular dos fatos que passa a narrar. Amém? Aquilo que ele vai narrar no livro é os fatos que ele está vendo com os olhos dele, que ele está vendo ao vivo. Tá? É o que ele vê. Tá? E o que é que ele vê? Vê tribunais injustos com que os juízes oprimem os fracos. Aos inocentes que pretendem justiça, só lhes restam lágrimas inconsoláveis. Concordo com Michael Elton quando diz que nenhuma época particular está em mira. A injustiça caracteriza a vida como um todo. A injustiça caracteriza a vida como um todo. É verdade. Amém? Você vai ver injustiça desde o dia que você nasce até o dia que você morre. A vida é cheia de injustiças. Trata-se do mal debaixo do sol, não debaixo da égide de qualquer governante particular. Ao ver injustiça nos tribunais, Salomão acentua 5 realidades, tá bem? Que eu vou chamar de pontos. Essas 5 realidades, são 5 realidades, eu vou chamar de 5 pontos, tá? Que são essas realidades que Salomão acentua, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, em primeiro lugar, opressão desumana. Versículo 1, a parte A. Amém? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. O povo de Israel possuía um conjunto de leis justas. Você pode conferir lá em Êxodo 18, do versículo 13 ao 27, como pode conferir o capítulo 17 e o capítulo 19 de Deuteronômio. Amém?
tá? Como é muito grande, eu não vou ficar lendo aqui. Então, o povo de Israel possuía um conjunto de leis justas. E por isso as autoridades deveriam julgar com justiça. Eu já vou ler já os versículos. As injustiças sociais foram firmemente combatidas. Salomão, porém, vê a opressão desumana prevalecendo nos tribunais. No mundo antigo, essas pessoas oprimidas eram geralmente os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. John McAllister diz que esse grupo poderia crescer e incluir povos inteiros, oprimidos por leis injustas e iníquas editadas por regentes poderosos e tirânicos, sem perspectiva de alívio e conforto para sua aflição. Amém? Tá? Ainda hoje vemos juízes maculando a sua toga, vendendo sentenças para inocentar criminosos e condenar inocentes. O cenário da injustiça nos tribunais e a opressão dos poderosos sobre os fracos, sem a perspectiva do juízo vindouro de Deus, torna a vida assaz sombria. Amém? E é uma verdade, né? Você vê a injustiça prevalecer e você querer ver que a justiça de Deus opere rápido, amém? E ela não opera na nossa pressa, nem no nosso tempo, e isso se torna difícil suportar e aguentar, amém? Não é fácil aguentar a injustiça, tá? Aleluia. Para encerrar esse ponto, então vamos ler o que John McAllister fala. Aquele que sofreu nas mãos dos opressores poderosos, sendo julgado e morto na cruz do Calvário, tomou sobre si a opressão do nosso pecado, para que, pelo seu perdão, tivéssemos verdadeiro consolo. Uma vez que experimentamos esse consolo, Cristo nos envia ao mundo para sermos consoladores dos que sofrem todo tipo de opressão, de natureza material, emocional, física, intelectual, moral ou espiritual, pelo poder do seu Evangelho e da sua graça. Amém? E foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém? Ele nos salvou para que nós servíssemos de testemunha ao oprimido. Amém? Aleluia. Há sempre alguém oprimido em volta da tua vida e que você precisa testemunhar Cristo para esta pessoa. Você não pode ficar com medo nem com vergonha de falar de Jesus para essa pessoa que você sabe que ela está oprimida e muito necessitada. Amém? E é nossa obrigação pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho. Amém? Falar de Cristo para essas pessoas. Porque Jesus veio exatamente para trazer libertação ao oprimido, ao cansado, ao desgastado. Amém? É esse que precisa do perdão de Deus o mais rápido possível. Vamos lá. Vamos pegar Levítico 19, versículo 15. Enquanto a pastora Renata procura Deuteronômio 1,17. Pode ser, pastor? Pode, 1,17? É. Levítico 19, versículo 15. Eu vou ler Levítico 19, versículo 15. Já estou chegando lá. Diz assim, ó. Quando julgar alguma coisa, ou seja, quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, ou seja, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Amém? Julgue todas as causas
com justiça. Aleluia. Pode ser o humilde ou o poderoso. Haja com justiça. Tá? Você não precisa agradar o humilde, mas também não agrade o poderoso. Aplique a justiça como ela é, da maneira que Deus quer que você aplique a justiça. Amém? É a ordem de Deus aqui em Levítico. Pai do seu Bete, Pai do seu Patrícia, boa noite, na paz de Cristo. Vamos lá. Depois de Levítico 19:15, Deuteronômio 1:17, pastor. 1:17. Isso. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Amém. Na linguagem de hoje diz assim, ó, sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. Amém? É Moisés falando para o povo. Amém? Aleluia. Se procurar o juiz da localidade e ele não conseguir decidir, então essa aí traga para Moisés, traga para mim. Amém? Tá? Hoje a gente precisa trazer para o Senhor, né? Nós vamos fazer dessa palavra aqui, amém? Vamos transferir essa palavra para Deus, para Jesus. Se algum caso for muito difícil para vocês, diz o Senhor, tragam para mim, aleluia, que eu os julgarei. Aquilo que você não pode fazer, traga para o Senhor. Aquilo que é impossível você receber a justiça nessa terra, traga para o Senhor. O Senhor vai fazer justiça para a tua vida e vai te favorecer. Amém? Desde que você esteja certo também. Desde que você esteja correto. Concorda, pastora? É. Às vezes a pessoa quer justiça com a vida toda torta, né? Não tem nem como Deus ficar do lado do injusto, né, pastor? Não tem como, né? Não tem como. E a pessoa ainda tem a cara de pau de ainda pedir para Deus fazer justiça, sendo que ele está sendo injusto na causa. E Exatamente. quer que Deus aplique a justiça dele se ele está totalmente fora da palavra. Exatamente. É muito engraçado, né? Isaías 56:1. Isaías 56:1. Isso. Enquanto a pastora procura, Miqueias 3, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Miqueias 3, do 1 ao 3. Vamos lá. Isaías 56:1 diz assim: o Senhor Deus diz ao seu povo o seguinte: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Que palavra, né, irmãos? Essa palavra aqui é uma profecia para mim e para você aí. Você que está sofrendo injustiça, você que está sendo oprimido por alguém, amém? O Senhor diz assim, olha, o Senhor Deus diz ao seu povo, amém? Não desanime de seguir a justiça. Sigam a justiça e faça o que é direito. Continue em retidão. Continue andando em santificação. Amém? Pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Deus vai vir ao teu socorro. Amém? Não desanima de andar em retidão, não desanima de andar na presença de Deus, porque Deus vai fazer justiça e vai te favorecer. Miqueias, pastora. Miqueias 3, do 1 a 3, né, pastor? Isso. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele.
lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Nossa, muito forte essa palavra aqui. Muito forte, né? Muito forte. Deus está invocado, né? As pessoas pensam que Deus não vê as coisas. As pessoas pensam que Deus não está nem aí, né? Perigoso. É bem que nós temos um Deus justo. Um Deus que está sempre olhando, né? Está de olho em tudo, né? Está de A olho. Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Pode ter certeza que ele está ali, ó. Só observando. Amém? Então Deus é aquele que olha. As pessoas pensam que Deus é bom. Então vamos lá. Eu queria ler na linguagem de hoje. Estou tentando aqui. Tá achando ainda? Está procurando? É depois de Oséias, né? É, É Oséias e depois de Miqueias. isso aí. Eu estou no lado errado. Oséias, Joel, né? Amós. É isso? Não. Peraí. É antes de não. Jonas, entendeu? Aí depois vem. Depois Obadias, vem Miqueias, pastor. Jonas, Jonas, depois vem Miqueias. Miqueias, isso. Tá. O que você entendeu aí desse Miqueias aí? Miqueias 3, né? Do 1 ao 3, é isso? Isso aí, do outro Tá. O que você entendeu do que você leu? Você conseguiu captar? É aqui que ele está querendo dizer Ah. que Miqueias, ele denunciou os pecados dos líderes, inclusive dos sacerdotes e dos profetas, né? As Isso, pessoas que eu digo assim, ficam falando as coisas, ficam querendo dar um de que é correto, né? Não é isso? isso. Né? Aí Deus expôs, né? Usando Miqueias para expor o pecado dos líderes. Daqueles que estavam É diretamente para os líderes, né? cabeça, isso aí. Que julgavam o povo, né? Isso, Que julgava o povo. que liderava o povo. Estavam Amém? todos errados. Isso. Diz assim na linguagem de hoje, ó. Escutem líderes e autoridades de Israel. Vocês deveriam praticar a justiça. Olha aí. Vocês deveriam ser o exemplo da prática da justiça. No entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele dele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Amém? Vocês tratam o meu povo como um gado. Vocês pensam que o meu povo é um boi de gado. E por isso que vocês maltratam e humilham o meu povo. Mas Deus está dizendo, eu estou de olho em tudo isso. Em tudo isso eu estou de olho. Só estou vendo o que vocês têm feito. Amém? Enquanto a pastora Renata procura Eclesiastes 3, 16, 17, eu vou aqui para Isaías. Isaías 10, 1 ao 2. Isaías 10, 1 ao 2. Esse é o que você vai procurar, né? Esse aqui é comigo. Tá. Você procura aí Eclesiastes 3, 16, 17. Vamos lá. Isaías 10, 10, 1 e 2. Diz assim. Ai de vocês. Aqui já é com os deputados e vereadores, né? É a Câmara que faz as leis, ó. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Ficam criando imposto de tudo quanto é jeito, né? Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados.
e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo? Quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Qual é que é o teu texto aí, pastor? Desculpa. Isaías 10, eu li do 1 até o 4. Isaías 10, do 1 a 4. É onde que vocês vão esconder a riqueza de vocês? Vocês que vivem aí de suborno, vocês que vivem aí de mentira, de engano, amém? Explorando o povo, né? Agora, eu acho interessante que a ideologia da esquerda aqui no Brasil, né? Eles pegam as mensagens da Bíblia, por exemplo, vocês não defendem os direitos de pobre. E eles querem se colocar como aqueles que são defensores do direito do pobre. Amém? Tá? E a igreja simplesmente, amém, deixa isso passar de lado. Querido, quem tem que abraçar esse pensamento é a igreja. A igreja é que precisa aprender a defender os direitos dos pobres. Amém? As causas dos necessitados. Precisa ir contra a exploração das viúvas e dos órfãos, né? Precisa procurar ajudar as viúvas e os órfãos da igreja, da própria igreja. Às vezes a igreja não tem um departamento para cuidar de viúva e órfão. Amém? Não tem um departamento de assistência social. Precisa ter um departamento de assistência social. Isso é papel da igreja. Isso não é papel da esquerda. A esquerda rouba essa pauta. Essa pauta é da igreja. Amém? Essa pauta já existia no tempo de Moisés, bem antes de Moisés. Amém? Isso lá, desde Adão e Eva, já se ensinava a ajudar as pessoas, ajudar uns aos outros. Tá certo? Então a igreja ela precisa cumprir o seu papel diante da sociedade. Amém? Tá? Essa causa é nossa. Essa causa não é nem da esquerda nem da direita. Essa causa não é política. Essa causa, amém, além de ser social, ela é espiritual. Amém? É nossa função cuidar dos pobres e dos necessitados. Então vamos tomar, amém, o controle dessa pauta, porque essa pauta pertence à igreja. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro lugar, amém, as 5 realidades que Salomão acentua. A primeira realidade, ele fala sobre a opressão desumana. A opressão desumana. Vamos para o segundo ponto? Acho que dá tempo de nós ver o segundo ponto. Amém? Pastora, pode separar aí Mateus? Não, tu não pediu para Eclesiastes primeiro? Oh, desculpa. Qual foi? 3 e quanto, pastor? Eclesiastes 3, 16, 17. 3, Pode 16, ler. 17? Isso, eu esqueci. Eclesiastes 3, 16, 17. 3, 16, 17. Isso. Aqui, 16, 17. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Amém. A coisa é séria. Vai sobrar para todo mundo. Para os bons e para os bons. Né? Tá? Os bons é aqueles que se acham que são bons, né? Que não fazem nada de errado. E acham que não precisa de Deus. Onde deveria estar a justiça e o direito, Deus está encontrando a maldade. Né? Então ele julgará tanto os bons como os maus. Tá certo? Porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Amém? Então vamos se preparar, porque quando o juízo de Deus vir, vai vir mesmo. Vamos lá. A parte B do capítulo 4 de Eclesiastes 4, versículo 1, a parte B do versículo 1. Tá? Parte B do versículo 1 de Eclesiastes 4. Tá? Vi as lágrimas dos que foram oprimidos,
sem que ninguém os consolasse. Tá? Amém? Esse ponto fala sobre as lágrimas inconsoláveis. As lágrimas inconsoláveis. Diz assim, ó. Os pobres e fracos, sendo inocentes, não logravam êxito em seu pleito. Os tribunais estavam corrompidos. Os juízes estavam de mãos dadas com os poderosos para garantir seus crimes, que seus crimes fossem inimputáveis. Os oprimidos, desassistidos de esperança e privados de seus direitos, só podiam chorar. Amém? Há momentos que a única coisa que nós temos é o choro, é a lágrima. Nós não temos como resolver o problema por nós mesmos. E a única coisa que nós temos é o choro, é a lágrima. Amém? Se você tiver que chorar, chore. Chore na presença de Deus. Que Deus recebe tuas lágrimas. Deus recebe o teu choro. Tá? O choro é o grito dos oprimidos. É a voz dos injustiçados. É o amargo fruto das sentenças injustas que emanam dos tribunais. O sentido de desamparo debaixo do sol deixa claro que os recursos terrenos não dão alívio. Nas palavras de Michael Elton, diz assim, amém? O ponto de vista horizontal da vida não apresenta um sorriso debaixo da carranca do tirano. Quando a pessoa resolve se tornar tirano, é uma coisa terrível. Amém? Quando um governante se torna tirano, é uma coisa terrível. Ele acaba com todas as liberdades que um povo tem. Por isso que a gente não pode, amém, permitir que os tiranos governem. A gente não pode permitir que os tiranos prevaleçam. Porque os tiranos vão sempre procurar oprimir o povo. E sempre, em primeiro lugar, sobra para os mais fracos, os pobres e os necessitados. Querido, vamos orar para que Deus nos livre de toda tirania, porque há uma tirania no nosso país, há uma tirania muito grande no nosso país. Vamos orar para que Deus nos livre dessa tirania. Deus tire de nós toda essa tirania. Amém? Vamos ler dois versículos. Mateus 27, versículo 5. Mateus 27, versículo 5. 27, 5. Isso. Mateus 27, versículo 5. Diz assim. Diz assim. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois e se enforcou. Amém? Tá? Judas se enforcou. Em vez de encarar a sua injustiça, ele preferiu se enforcar. Tá? Querido, a tristeza sem Deus conduz a maquinações suicidas. A tristeza sem Deus conduz a maquinações suicidas. Amém? Tá? A tristeza sem Deus produz isso, produz morte. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 7,10. Quando Judas traz Jesus e ele cai em si, amém? Isso trouxe para a vida dele uma opressão, uma tristeza profunda, ele não aguentou e acabou se matando. 2 Coríntios 7,10. Você achou, pastor? Não. É que você está lendo aí, né? 7. É que eu gosto de... A linguagem de hoje é melhor, né? Eu gosto de ler as duas linguagens. Isso. Porque uma pode trazer mais luz que a outra. Você né? quer que lê essa daqui? Pode ler para mim. 2 Coríntios 7,10. 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Aleluia. A tristeza que você sente da parte de Deus produz em você arrependimento. É essa tristeza que o crente precisa para ser salvo. Amém? Tá? Olha, isso aqui está muito claro. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. É essa tristeza aqui, amém, que eu sinto falta hoje, nos dias de hoje. Essa tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. As pessoas aceitam Jesus hoje sem nenhum sentimento, amém, de arrependimento, sabe? Não vem aquele desejo de querer largar as coisas erradas, de querer largar o pecado. É uma coisa muito natural, sabe? As pessoas precisam buscar essa tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, sabe? Querido, de vez em quando você precisa de um avivamento dentro disso, amém? Dentro desse sentimento. A tristeza, segundo Deus, que produz o arrependimento para a salvação. Aleluia. É exatamente isso aqui que eu bato muito na tecla quando falo de arrependimento. O arrependimento produz uma tristeza segundo Deus. Amém? É Deus trabalhando dentro de você, mostrando para você o teu estado pecaminoso e você querendo mudar de vida. Isso é o arrependimento. Tá? E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Amém? A tristeza desse mundo produz a morte. A tristeza, segundo Deus, não produz morte. Amém? Produz arrependimento. Desejo de mudança de vida. A pessoa quer mudar de vida. Essa aqui é a verdade. Amém? Tá? Então, é o que está faltando em muita gente hoje. O desejo de mudar de vida. Você precisa desejar uma mudança de vida na tua vida. E às vezes, viu, pastor, a pessoa, ela sente tristeza, entendeu? Ela sente tristeza apenas pelos efeitos dos seus pecados, por terem sido surpreendidas pecando. Ela não sente, como é que fala, arrependimento. Ela sente tristeza porque pegaram ela no ato. Entendeu? Aí vira um remorso, não vira nem... Não vira arrependimento. Arrependimento por quê? Porque a pessoa não muda de comportamento, né? Esse tipo de gente não muda mesmo. Não muda. A gente vê muita gente assim. Exatamente. A gente precisa buscar isso da parte de Deus, sabe? O arrependimento profundo pelas coisas erradas que a nossa natureza pecaminosa produz. Então tá aí. Amém? Vou parar aqui nesses dois tópicos, né? Porque hoje é dia de ensaio, de bagunça aqui na minha frente, tá? Então eu não posso prolongar muito. Mas tá bom esses dois pontos tá bom, né? Então vamos parar neles e a semana que vem a gente começa no terceiro ponto, aí fica o terceiro, o quarto e o quinto, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês e que vocês possam receber da parte de Deus algo tremendo, algo forte e algo grandioso. Lembre-se, amém? Aleluia. Ajude o oprimido, ajude o necessitado. Esse é o papel do crente, né? Sempre procurar ajudar as pessoas mais necessitadas. Quer fazer uma oração, pastora? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor Jesus, por tudo. Por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui aprendendo mais um estudo bíblico, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, abençoa cada um, fortalece, guarda, abençoa também a vida do pastor Valmir, Senhor, que tem se dedicado, Pai amado, nessas lives, para nos ensinar, Senhor Jesus, a Tua palavra. Continua conosco, nos guardando, nos dando uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês essa semana de live, né? Segunda e quarta. Glória a Deus. Semana que vem tem mais. Muito obrigado
e a participação de todos. Deus abençoe a pastora Renata que esteve comigo hoje, né? E que o Senhor abençoe toda a minha família, todo o meu lar. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até a próxima, se Deus disser que sim.